Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Nós já queremos agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a continuar conosco ao longo dessa programação. Lembrando sempre que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através desta programação. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2025 com uma temática maravilhosa, né? E o Verbo se fez carne. E hoje nós vamos estudar a última lição desse trimestre, a lição de número 13. E para comentar essa lição de hoje, nós temos a presença aqui no estúdio do presbítero Rodrigo. A paz do Senhor, presbítero Rodrigo. A paz do Senhor, pastor Valcir, a paz do Senhor, pastor Alan. E a paz do Senhor também a todos os nossos queridos amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Também a presença para comentar essa lição do pastor Alan Batista. A paz do Senhor, pastor Alan. Pastor Valcir, a paz do Senhor, presbítero Rodrigo. Prazer a todos os irmãos que nos acompanham. Que Deus em Cristo continue abençoando vossas vidas. E aproveitando, não deixe de compartilhar com aqueles que querem também ser abençoado com um conteúdo de subsídio para a próxima EBD. Glória ao nome de Jesus, né? Eu já citei, vou repetir, a última lição desse trimestre. Então, durante aí 12 lições com essa 13ª, a gente pôde palmilhar pelo Evangelho de João e aprender lições riquíssimas, como a última, né, do julgamento até a ressurreição, foi julgamento, a crucificação, morte, ressurreição, uma lição maravilhosa. Todas essas lições, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Como já disse o pastor Alan Batista, divulgue essa programação, acesse EBD ou Escola Bíblica Dominical SJP, e acessando lá você vai ter acesso a todo o conteúdo desse semestre, bem como outros conteúdos também relacionados às lições da Escola Bíblica Dominical. Então fica aí o nosso convite, o nosso desejo para você nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas. Na lição de hoje, a de número 13, que é a última desse trimestre, nós vamos pensar na renovação da esperança, né? Vamos tratar sobre a ressurreição de Cristo, né? E pensar sobre a forma com que Jesus ele renovou, né, a esperança dos seus discípulos e o quanto isso pode ser renovador nos nossos dias. Para isso, lição de número 13, renovação da esperança. Presbítero Rodrigo, o textuário, por favor. Certo. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 26. A verdade prática, pastor Alan? A ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Nós temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro é analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova da sua vitória sobre a morte. O segundo, reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança. E o terceiro objetivo, fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19, 20 e dos versículos 24 ao 31. Acompanhe a leitura. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos.
chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo da lição, como já falado, né? 13ª lição de um compêndio aí maravilhoso, estudando o Evangelho de João, olhando, conforme o subtítulo da lição, para Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, né? Do apóstolo João. E pensando hoje nessa lição, a renovação da esperança, nós vamos enfatizar, e o próprio texto que nós lemos, pastor Alan e presbítero Rodrigo, que foi lido, né, leitura bíblica em classe, vai trazer, né, essas expressões de medo, alegria, dúvida e fé, né, se a gente olhar para ele. Os discípulos primeiro estavam com medo, porque pela manhã Maria Madalena tinha recebido a gloriosa mensagem de que ele estava e tido um encontro com Jesus ressurreto. Agora eles estão à tarde, dentro de uma casa, preocupado com o externo e com medo, né? Então eles estão com medo, mas de repente Jesus entra nessa casa e aí é um momento de alegria. Depois tem aquele episódio, né, que na sequência do 24:31, quando vai ser tratado com Tomé, que entra aquele... Tomé vai dizer, né, eu só acredito vendo, né? E Jesus vem e aí ele tem aquela declaração, Senhor meu e Deus meu, né? Então, trabalha-se isso nessa lição e nós somos convidados, eu citei e vou repetir várias vezes isso, nós somos convidados a refletir no Evangelho de João esse amor de Deus por nós. E você pode acessar, uma vez mais eu repito, o nosso canal, tem as lições, você pode acompanhar, são lições maravilhosas, um conteúdo muito profundo para que você possa não só estudar a lição da EBD, mas também aplicar na sua vida. A introdutória nossa diz assim no finalzinho, somos convidados, com essa lição nós somos convidados a renovar a nossa esperança. E para esse convite, fique aí conosco, nós já vamos começar, eu vou contigo, presbítero Rodrigo, aqui, pensando na aparição de Jesus Cristo, que é o primeiro ponto, quando ele chega, né? Eu já citei o medo, né? Os discípulos estavam com medo, mas Jesus ele chega no primeiro, aqui citado no primeiro subponto, e vai dizendo, paz seja convosco. Deixa contigo esse ponto. Como o senhor bem disse, é interessante nós pontuarmos aí o contexto do que estava acontecendo. Jesus, como nós sabemos, ele havia sido preso, havia sido crucificado. E com isso, com tudo isso que estava acontecendo, os discípulos ficaram com medo, haja vista que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre eles de forma a habitar e, obviamente, também não de forma a capacitar, conforme Atos capítulo de número 2. Então, os discípulos estavam com medo, estavam ali apreensivos com o ambiente externo que estava acontecendo ali. E nesse contexto, o Senhor Jesus, ele se aproxima. As portas estavam todas fechadas, o Senhor Jesus se aproxima e ele vai dizer, né, paz seja convosco. E é interessante que essa palavra paz, no hebraico shalom, no grego eirene, não carrega somente o significado de ausência de problemas. Não, é muito mais profundo do que isso. Essa expressão também pode significar, ainda mais nesse contexto, o que nós encontramos em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1, onde diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa paz que o Senhor Jesus ele estava ali oferecendo, dirigindo essa expressão para os discípulos, era de fato mostrando a cada um deles que a paz que outrora não era possível antes do sacrifício por conta do pecado, mas agora já era uma realidade presente na vida dos discípulos, porque o sacrifício perfeito já havia sido feito, o cordeiro sem mácula, conforme o próprio
João Batista vai apontar e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, graças a este sacrifício perfeito, ao sacrifício de Jesus na cruz, hoje, não somente os discípulos, mas todos nós, salvos em Cristo Jesus, podemos gozar, desfrutar dessa paz com Deus. Então, é nesse sentido que nós podemos entender essa expressão de Jesus se referindo à paz para com os discípulos, pastor. É interessante que ele cita por 3 vezes nesse texto, né, que nós 3 lemos, vezes. por 3 vezes. Eles estavam tão inseguros, né, e Jesus percebe isso, né, que na tradução da NA que eu tenho diz que a paz esteja com vocês, mas na tradução revista corrigida é paz seja convosco, né. Então, por 3 momentos ele chega e paz seja convosco, né. Ele quer produzir essa paz que você, com muito zelo e muita propriedade, fez o comentário, né. Pastor Alan, pensando nessas aparições de Jesus, aqui ele aparece aos discípulos, né? Tomé tem essa experiência, mas há um registro, né? O segundo subponto vai trazer isso, desse registro das aparições do Jesus ressurreto, e eu deixo contigo esse subponto. Queridos professores, alunos, é importante, eu queria até orientar a leitura desses textos, pois muitas vezes eles não são lidos de maneira pontual, mas esses registros eles servem para que a história possa conhecer que Cristo, ele, ao ressuscitar, ele ainda teve atuações e ele é visto pelos seus discípulos, seus apóstolos, por uma multidão de mais de 500 pessoas. No ato da ressurreição, nos primeiros momentos, até mesmo quando as mulheres, quando Maria, preocupada, não entende, não vê, não percebe 2 anjos sentados, uma à cabeceira e uma à parte dos pés, aonde ele estaria ainda morto, mas que não estava mais. E depois Jesus aparece falando, ela pensa que é um tecelão e pergunta onde o Senhor colocou o corpo do mestre. E quando ele fala com ela, ela entende isso, e ela se dirige para ele com a expressão Rabone, e ao entender, ele conversa com ela e manda ela levar um recado aos discípulos. Então, os registros estão aqui pontuados. O comentarista ele teve o cuidado de deixar marcado todas as vezes que ele apareceu a todos os seus discípulos e foi visto, aquilo que ele ainda operou nos discípulos em um momento muito interessante aqui, no capítulo 21, quando todos estão desanimados. Pedro mesmo estava tão abatido pelo acontecido que diz: eu vou pescar. E é interessante observar, a Bíblia é muito cheia de lições e riquezas para as nossas vidas. As frustrações, o medo trouxe dentro deles a desesperança, pois eles queriam um Cristo para ficar com eles, mas Cristo no seu ministério havia dito, o propósito da salvação estava nesse curso, o sofrimento e a morte de Jesus. Ele mesmo havia falado no capítulo 14 de João, acerca de mostrar para todos eles que ele era a verdade, ele era o caminho, mas logo no início ele percebe a perturbação era tão intensa que aos olhos de Cristo, que todas as coisas são nuas e patentes, ele consegue perceber os corações temerosos, aflitos, o desespero, e é por isso que ele chega e diz: não se turbem o vosso coração. Então essa preocupação, isto que roubava e roubou a paz e a esperança dos discípulos, foi algo tão forte, tão intenso, que Cristo ele cumpre isto após a sua ressurreição, aparecendo para gerar firmeza, segurança, renovar, como o próprio tema da lição central, né? A renovação da esperança. Estava nos desígnios de Deus, no projeto de Deus, a morte de Cristo, mas também estava no plano de Deus a ressurreição de Cristo. Então, esses aparecimentos dele, para evidenciar, para fortalecer, para trazer a certeza do plano que estava em curso em sua plena operação. E é interessante observar, se nós pudermos aplicar, nós também vivemos esses momentos de insegurança na nossa vida. Todos nós, professores, alunos, nós passamos por esses momentos. E como é bom quando Deus chega através da sua palavra, usando um louvor,
usando uma ministração de uma palavra, falando conosco. É como que a nossa esperança, é como que a nossa alegria, ela é revigorada na nossa vida. Então, os discípulos precisavam dessa esperança, dessa renovação, dessa presença de Cristo na vida. E aqui a Bíblia Sagrada, em todas as suas referências, muito bem pontuada, há pelo menos 10 menções do aparecimento de Cristo após ressuscitado aos seus discípulos, operando milagres, falando com eles, tirando dúvidas e tendo a compreensão de que eles necessitavam. Por isso, muitas vezes, ele reforçava, pastor Evalci, pastor Rodrigo, a paz seja convosco. Lembra quando ele fala com Pedro, o diálogo, né? Tu me amas, e tu me amas, e tu me amas mesmo. Então, parece ser parte da didática dele ensinar. É pedagógico. É isso, pedagógico, né? E muitas vezes o Senhor fala com a gente a mesma coisa várias vezes para reforçar dentro da gente a certeza e a convicção de que a gente precisa ter. Então, isso pode ser aplicado na sua aula. E a Bíblia, ela evidencia a ressurreição de Cristo e o seu aparecimento pelos dias antes dele ser assunto ao céu. É como se abrisse uma gavetinha lá para memorizar, né? Eles trabalham nessa forma. Você citar algo, pastor Ali, é muito interessante, porque nós estamos falando de escola bíblica, Domingos, escola bíblica. Então é importante a leitura dos textos bíblicos que nós temos na lição. Até porque essas evidências que você cita, eu anotei que está no livro de apoio, sobre algumas teorias falsas contra as evidências da ressurreição. A teoria do desmaio, né? Algum grupo diz que Jesus estava desmaiado, ao ser colocado no túmulo, o ar fresco revigora novamente, ele volta. A teoria do roubo do corpo de Jesus, né, que foi até promulgada na época, divulgada, né, pelos religiosos. Uma delas, outra que eu anotei aqui, a da alucinação, que os discípulos alegam que os discípulos estavam tão eufóricos, tão agitados e medo e tudo, que eles diziam que viam Jesus, né? Então, são teorias que surgem, mas nós temos a evidência da palavra que Jesus está claro nesse ponto aqui, né, com base bíblica, que Jesus realmente ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, né, e a outras pessoas também. E por último, não menos importante nesse ponto, é as preciosas lições e a tratativa. Eu até tenho aqui, é claro, nós sempre citamos Declaração de Fé das Assembleias de Deus, e no seu capítulo de número, ou melhor, deixa eu citar a página 62, quando falamos sobre as obras de Cristo, fala da ressurreição de Cristo com muita propriedade aqui. Isso aqui é o que nós declaramos como regra de fé. Então, caro professor, você que ama estudar a palavra de Deus, tenha a declaração de fé em suas mãos, observe para ela toda embasada na Bíblia, e ele diz assim, bem rápido, cremos e ensinamos que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, segundo as Escrituras, conforme 1 Coríntios 15:4, e apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas aos seus discípulos no espaço de 40 dias, e assim continua, ok? E aí nós temos aqui vários registros já citados das aparições de Jesus. E essas preciosas lições aqui, pensamos juntos sobre são 3 lições que esse ponto traz, que é importante. Primeiro, quando Paulo vai dizer que se Cristo, lá em 1 Coríntios 15:14, não ressuscitou, a nossa pregação ela é vã e a nossa fé também. Depois ele vai citar o fato inquestionável, né, que ele está vivo. E por último, nessa terceira lição, a citação clássica de 1 Tessalonicenses 4:14-16, né, quando ele vai dizer que nós seremos como o Senhor, né, vai falar ali acerca da esperança dos que dormem, do 13 ao 16, ele cita aqui do 14 ao 16, mas eu gosto muito da expressão, pastor Ali e presbítero Rodrigo, de 1 Coríntios 15:51, quando ele vai dizer, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, né? Parece até um pouco, tem um contraponto aí, mas é uma realidade, né? É porque esse momento, caro professor e aluno, nem todo dormiremos, isso fala aquilo que antecede, o ato do arrebatamento da igreja. Então, no ato do arrebatamento da igreja, há aqueles que estarão vivos, né? Então, esse dormir seria o dormir da morte, né, física, que todo ser humano está passivo de passar por ela.
mas no momento do arrebatamento da igreja, quando o apóstolo Paulo ele explica isso à igreja de Corinto, nem todos dormiremos, não é? Mas porque neste ato aqueles que estiverem em Cristo vivos passarão pela transformação do seu corpo no ato do arrebatamento. E aí ele vai dizer, então é esse momento, nem todos dormiremos, mas todos. Aí quando ele fala mais todos seremos transformados, aí ele engloba. Sim, os que já partiram e os que estão vivos em Os que Cristo. estão vivos. Isso é lindo. É lindo. É uma esperança que nós temos conosco, porque a própria palavra vai dizer que ele é a primícia dos que dormem, né? Então, a nossa esperança é essa. Porque se o Senhor Jesus ressuscitou, um dia também iremos ter o nosso corpo transformado, assim como ele, ter seu corpo glorificado. E me lembro aqui de uma passagem muito interessante, ali como diz ali em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então é interessante, porque muitas das vezes as pessoas não têm aí uma compreensão muito clara, assim como os discípulos naquele momento, da necessidade do sacrifício de Jesus. O porquê que ele tinha que padecer, ele tinha que morrer, né? Por conta do pecado que estava ali no homem, no ser humano, desde Adão, na desobediência, éramos inimigos de Deus, e através do sacrifício de Cristo na cruz, ele sim, como nós já lemos aqui, nos reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então, é interessante, é importante, foi fundamental, e podemos analisar também, se a gente puder comparar a religião cristã, o cristianismo, com as demais outras crenças, porque são muitas por aí afora, mas nenhum outro líder religioso ressuscitou. Então, se a gente for observar, né, e se a gente tirar uma das lições importantes aqui, conforme esse ponto 3, por exemplo, Buda está morto, Maomé está morto, Confúcio está morto, Allan Kardec está morto. Todos morreram e estão no túmulo, o corpo pelo menos, né? A alma, nós já sabemos por onde foi. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Isso é tremendo. Então, esse é o pilar central da fé cristã, porque a ressurreição de Jesus, porque o túmulo está vazio, ele não está morto, mas ele vive. Então, nós seguimos um líder, um mestre, um Deus que não é morto, não está morto, mas vive para todo sempre. Graças a Deus por isso. Pastor Alan, está com o texto aí? O escritor dos Hebreus, ele ainda pontua, caro professor, no capítulo 6, versículo 18 a seguir, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o Evangelho de Cristo, como já bem pontuado, ele é diferente. A religião cristã, o cristianismo, ele é diferente. Ele não seria o mesmo se apenas nós tivéssemos um líder que um tempo se levantou e pregou algumas verdades. Mas ele nasceu de maneira espiritualmente, ele viveu sem pecado, cresceu sem pecado, desenvolveu seu ministério sem pecar, e ele, como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois o homem estava afastado, no plano da salvação, tudo isso estava escrito, querido professor, aluno e quem nos acompanha. E Cristo é a ponte que liga o abismo aonde o homem pode passar e chegar a Deus. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, as experiências, as lições que nós extraímos desse primeiro ponto, acerca de suas aspirações, aparições, de sua ressurreição, é trazer para nós essa esperança e acreditarmos no que ele mesmo falou, que ele iria para o Pai, preparar lugar para voltar um dia e levar todos aqueles que um dia creu na sua palavra, morreu firme com ele ou estão vivos firmes neles,
porque um dia a promessa do arrebatamento ela há de acontecer. E o próprio apóstolo João escreve ao Apocalipse, né? Aquele que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Aquele que acredita nisto, esteja em santidade. E ele diz, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, Cristo deixa para nós essa esperança. E o apóstolo Paulo, só finalizando, pastor, você, no capítulo 4, porque quando tudo isso acontece, os crentes já esperavam Jesus naquele tempo. E os anos foram se passando, e muitos foram ficando, e cadê a promessa? E essa promessa vai chegar quando agora? Quando é que Jesus vai buscar agora a igreja? E a igreja de Tessalônica registra que muitos irmãos começaram a esmorecer na fé, começaram a ficar preocupados, titubeando em dois pensamentos, é ou não é? Muitos ensinamentos que desvencilhavam, que eram contrários à palavra de Deus, a doutrina dessa esperança do arrebatamento da igreja, começou a entrar na mente e no coração de muitos irmãos, e é por isso que o apóstolo Paulo ele vai escrever e dizer para os irmãos de Tessalônica, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas ele evidencia antes, né? Ele falando sobre, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança da igreja e que a gente possa guardá-la de maneira muito firme e acesa na nossa vida. Pastor Alan, presbítero Rodrigo, o capítulo 4, versículo 13 dessa mesma carta, eu acho muito interessante porque você mesmo já citou que ele faz a correção, né, desses irmãos. Ele vai dizer, irmãos, não queremos ou não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que já dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Olha que coisa linda. Que a palavra central hoje da nossa lição é a palavra esperança, né? Sim. A renovação da esperança é o título da lição, mas a palavra-chave que norteia a nossa lição hoje é a palavra chamada esperança, que é agora o próximo ponto que nós vamos pensar, né? Sobre o medo deu lugar à esperança, depois a tristeza deu lugar à alegria, e depois esperança e alegria, né? Juntas aí pensando. Eu estava olhando para um texto, eu não vou citar o texto aqui, mas vou citar uma referência que eu tenho anotado, porque a gente está falando de esperança, aparição de Jesus, esperança e plena alegria. E a esperança, nos dias que nós vivemos atuais, parece que ela se tornou um pouco obsoleta, pelo sentido de promessas que nós ouvimos de pessoas em todas as camadas que não se cumprem. Então, esperança no seu sentido, e eu estou falando aqui para 2 teólogos e para um grupo que nos assiste também aí, vocês sabem muito bem disso, é só relembrar. A esperança, na sua etimologia, ela diz que a esperança é a expectativa de obter algo ou receber alguma coisa no futuro. Isso é esperança. Sim. Agora, quando eu entro no âmbito da Bíblia, da Sagrada Escritura, tudo muda. Eu tenho essa anotação aqui, ó. No âmbito da Sagrada Escritura, é a certeza do cumprimento das promessas que nos foram feitas por Deus. Aí muda tudo, né? Porque aí a esperança ela tem uma outra conotação. Por um lado, eu tenho uma expectativa de receber algo. Agora aqui não, aqui é a certeza. O senhor lembra daquilo que Jó fala? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei, nele eu confiarei, nele eu ficarei firme. Então, porque a promessa e a palavra de Deus, ela independe do seu cumprimento, do meu estado de vida física. É totalmente diferente. Quando o Senhor foi comentado no início da aula sobre a paz, Jesus até falou para os discípulos em vida, deixo-vos a paz vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. Então, quando se trata das coisas espirituais de Deus, é totalmente diferente dessa expectativa, dessa esfera humana. Não que, bem pontuado, não que, só relembrando, nós não passamos momentos de aflições. Não que a gente não fique inquietos. Porém, as inquietudes da vida daquele que serve a Deus de maneira fiel, ela é momentânea e necessária, porque nós temos isso no nosso corpo humano. Mas por trás de toda a inquietude existe uma convicção e uma certeza que Ele vai chegar, que Ele vai fazer, que Ele vai cumprir, que Ele não vai nos deixar sozinhos. Então, essa expressão de Jó é muito forte para esse contexto, pastor. Essa esperança, essa confiança, essa convicção. Passa o céu e passa a terra, mas a palavra não passa, se cumpre.
ela é fiel. Então, isto nos traz essa alegria quando a gente para meditar, né? Isso é lindo. E só pegando um gancho aí nessa questão da esperança, porque a esperança ou a promessa, porque andam juntas aí nessa questão, tem muito a ver com quem está fazendo a promessa, ou quem prometeu algo. Porque se for homens, são sujeitos a falhas, a perderem o cargo, a acontecimentos que a vida, né, corriqueiramente nos advém aí com problemáticas, mas as promessas que Deus faz, quem vai destronar Deus? Quem vai tirar ele do trono? Ou será que ele vai se esquecer do que prometeu? Será que ele não pode fazer o que ele prometeu? Obviamente que não. Então, quando nós analisamos a questão das promessas e de quem está prometendo, nós analisamos aí com essa distinção. O homem, obviamente, aí, alguém que está nos assistindo neste momento, com certeza já foi frustrado com alguma promessa de alguém que um dia fez a você e isso não veio a acontecer. Mas no caso de Deus, não. Deus, ele é poderoso, ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Então, nele, com certeza, podemos confiar sem sombra de dúvida. Às vezes, no âmbito do homem, não é que às vezes ele não quer, ele não faz por maldade. Sim. É que ele não tem condição de cumprir o que Não tem prometeu, né? condição. Pela sua limitação. Agora, quando nós partimos para Deus, e aí Números 23, 19 vai deixar claro, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ó, aqui na tradução que eu tenho aqui, para que mude de ideia. Será que tendo prometido não o fará, ou tendo falado não cumprirá? Ou seja, Deus falou, Deus prometeu. Então, é interessante analisar as promessas da Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé. Deus criou todas as coisas, a Bíblia nos mostra tudo isso. Deus prometeu desde o início que o seu filho nasceria. Sim. E ele nasceu. O Antigo Testamento faz alusão e fala da pessoa do Espírito Santo. Um dos profetas menores, acredito que o profeta Joel, salvo me engano, é o homem que é usado para falar da descida do Espírito Santo Joel em um 2, derramamento, né? 2:28, né? 2:20, isso. Então, tudo que a Bíblia, tudo que Deus falou através dos seus servos, tudo se cumpriu. Jesus, no tempo de nascer, nasceu. O profeta Isaías fala muito do seu sofrimento, o qual também ele passou. Mas também a Bíblia falava que ele ressuscitaria. Ele mesmo falou no seu ministério terreno, por muitas ocasiões, e os homens não entendiam. Uma vez mesmo, quando ele falou que, quem é Abraão? Eu destruo esse templo e em 3 dias eu refaço. Os homens não entenderam como que a história passou séculos, tantos anos para ser feito, e em 3 dias estás blasfemando. Mas ele falava da sua morte, do seu tabernáculo físico humano. E em 3 dias ele também ressuscita. Então, nós não podemos ter dúvida que assim como Deus prometeu e cumpriu todas essas promessas, também haverá a promessa do cumprimento da volta de Cristo para buscar a igreja. E essa é a nossa viva esperança, né? Mas, pastor Ala, continuo contigo aí, porque nesse ponto 2 vai tratar do medo deu lugar à esperança. A gente falou bastante sobre esperança aqui, né? Mas o medo agora substitui, né? Ou melhor, a esperança substitui o medo. Eu estava olhando aqui, vendo a questão de Lucas 24, ali a partir... O 31, mais precisamente, a parte B, mas do discípulo no caminho de Emaús. Eles estavam com medo, indo embora, e de repente, depois de todo aquele processo ali, eles vão dizer, não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele ainda falava conosco no caminho, né? Então, assim, a esperança é renovada, né? A gente precisa entender essa lição na parte também humana. E nós passamos por isso. Eu costumo dizer, querido professor, que a Bíblia ela é atual. Suas histórias se repetem em muitos contextos da nossa vida hoje. Muda-se os personagens. Então, os discípulos, eles passam por esses momentos. É muito interessante observar. Eles eram seres humanos, homens de carne, como eu e você é. E todos nós, em algum momento da vida, podemos, se a gente tirar os olhos da promessa, se a gente tirar os olhos de Deus, as nossas emoções, ela pode ofuscar a nossa fé. Ela ofusca a nossa certeza e a nossa convicção. Então, observe que os discípulos, eles por um momento, eu até anotei aqui, o povo passou a ter mais esperança na restauração política
de Jerusalém, de Israel, do que por um momento eles não conseguiam entender o plano da salvação. Então, vale salientar que Cristo ele veio restaurar a comunhão entre o homem e Deus, e era necessário a morte dele. Então, tudo isto que vem trazer esse medo, essa insegurança, né, que antecede todo esse momento de Cristo aparecer a eles ficaram perplexos, ficaram temerosos, porque por um momento na mente deles o que acontece? Acabou a nossa esperança. Cristo era a esperança da gente ter uma restauração de vida, ter um país restaurado, voltarmos a ser livres politicamente, territorialmente. Mas olha só, o homem que era para nos trazer tudo isso, então, essa incredulidade, esse desânimo, afetou a todos que estavam com Cristo e até aqueles que andavam com ele. Esses 2 discípulos do caminho de Emaús, quando Lucas menciona no capítulo 24, a gente faz uma ponte com ele no capítulo 21 de João, porque vai dizer também os discípulos frustrados, depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, mais uma das aparições de Cristo. Mas olha quando Cristo vem aparecer, com eles também frustrados. Aí está aqui, ó. Estavam juntos Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. E disse Pedro, vou pescar. Pedro, ele é um líder que está no meio das pessoas, e é importante analisar isso aqui, podemos fazer uma aplicação. Muitas vezes é importante sabermos o que falarmos, porque muitas vezes uma palavra ela pode afetar outros que estão perto. E observe que quando Pedro disse que vai pescar, os outros não disseram, não, a gente não, vai tu só. Todos disseram, tu vai, também a gente vai contigo. Porque a desesperança era muito grande e afetou todos. Então, observemos que os 2 que vêm no caminho de Emaús, vêm falando, aí Cristo chega no meio deles, a desesperança era tão grande que cegou a visão deles, porque Cristo, quando ressuscitou, ele não mudou de fisionomia. Exatamente. Ele não era outra pessoa, não. Era o mesmo Senhor. Mas o medo, a frustração, a desesperança era tão grande que eles andaram caminhos de tantos e tantos estádios e eles não entenderam o que era Cristo. E eles até por um momento ignoram no caminho, dizendo, quando Jesus chega perto deles, o que é que vocês falam sobre isso? Eles dizem, é só o Senhor estrangeiro em Jerusalém. O Senhor não está sabendo de nada das últimas notícias? E Jesus começa a falar de tudo que havia sido prometido desde a antiga aliança, de tudo que era necessário. E é isso que eles falam, que quando ele falava, o coração deles ardia. E aí quando ele se faz que vai embora e não entra na aldeia de Emaús, no povoado, eles, não, vem, fica com a gente. E é no momento, isso aqui é muito lindo e profundo para quem ministra aí, na hora de partir o pão. Eu acho que Jesus tinha um jeito peculiar de partir. Porque quando ele parte o pão, os olhos dele se abrem, era o Senhor. Então, isto animou, renovou. Então, querido professor, que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Que os momentos das desesperanças, os momentos em que todos nós como cristãos passamos por ele de achar que não vai dar mais certo, eu acho que agora a história acabou, agora não tem mais jeito. Que a gente possa olhar para Cristo, porque dele nós somos renovados. Então, eles foram renovados. Quando Jesus ele revelou-se, os ossos deles foram mudados. Isso aqui se aplica para nós. Você pode estar triste como for. Quando Deus fala com você, o seu ânimo é outro. Então, que a gente possa ter essa esperança. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração, porque eles agora passam a entender, não, Cristo ele vem para resgatar. E essa era a missão dele, resgatar o homem pecador para a comunhão com Deus, nos livrar da ira futura de Deus, livrar a gente da condenação da morte e do pecado. O sacrifício de Cristo tinha essa finalidade, e a sua ressurreição nos assegura que nós um dia também o veremos como ele é e seremos como ele é. Glória ao nome de Jesus. Então, a esperança substitui o medo. Rodrigo, agora é contigo. E a tristeza dá lugar à alegria. Né? Alegria. Maravilha. Graças a Deus. Então a gente pode observar ali no caminho de Emaús ali,
no versículo 21, Lucas 24, 21, eles vão dizer, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. De fato, então, eles já tinham perdido a esperança, qualquer chance aí de ali do Messias realmente ter vindo ali, remisse Israel. Claro que ele tinha ali uma percepção terrena, eles não estavam atentando para um lado espiritual, mas o fato, como o pastor Alan muito bem disse, eles estavam desesperançosos, perderam as esperanças. Mas tudo isso deu lugar à alegria quando o Senhor Jesus apareceu para eles, né? A gente pode observar ali até uma promessa que o Senhor Jesus fez em João 16, 22, dizendo, vós agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então essa alegria que quando eles de fato reconheceram o Mestre, o Senhor Jesus, que ele havia de fato ressuscitado e estava ali entre eles, foi algo maravilhoso, algo muito profundo, algo, como ele disse, ninguém poderá tirar essa alegria que vocês irão sentir quando vocês me ver novamente. Então, podemos dizer exatamente isso, que quando se nós puxássemos na nossa memória como era a nossa vida antes mesmo de ver Jesus, encontrar Jesus, muitas vezes buscávamos aí momentos de alegria em tantas outras coisas, tantas outras pessoas, tantos outros caminhos, mas uma vez que Jesus nos encontrou, porque note que é importante, Jesus que foi até o encontro dos discípulos, né? Ele que foi até ali ao encontro dos discípulos, então é sempre ele que toma a iniciativa, é ele quem vem até nós, através da sua graça preveniente, e essa alegria, essa tristeza, esse sentimento aí, essa desesperança, essa falta de um sentido na vida, de um rumo, tudo isso é deixado de lado e dá lugar à alegria, à paz, como ele mesmo disse ali, como nós já comentamos anteriormente. Então essa é a alegria e ninguém poderá tirar. Pode-se os adversários, pode-se levantar aí dificuldades, questões, mas a alegria por termos um encontro verdadeiro com Cristo e a esperança de um dia estarmos com Ele, essa alegria ninguém poderá tirar. Alan, você está debatido aí, né? Eu acho que uma lição que fica para todos nós nesse ponto, querido professor, é que a gente pode trazer como aplicação para a nossa vida do dia a dia, porque a Bíblia é para nós hoje. E essas frustrações, tudo isso que eles passaram, de outras maneiras e formas, nós também passamos nos dias de hoje. Mas uma lição central que fica e que pode servir de aplicação para nós é: toda vez e todo momento que nós enfrentarmos dificuldades, aflições na vida, que ela venha querer roubar de nós a esperança, a certeza e a alegria, eu tenho convicção que o único caminho que nos leva para combater tudo isto é olhar para a palavra. Observe que Cristo, quando ele lida com esses discípulos no caminho de Emaús, ele aplica a palavra, ele traz a palavra. É como que eles haviam se esquecido de tudo que Jesus havia dito e falado. Fazia poucos dias atrás, poucos tempos atrás, que Jesus tinha dito que ele morreria, que ele ressuscitaria, que era necessário passar por aquilo. E por eles deixar de olhar para essas palavras, gerou todas essas frustrações. Então, eu acho como um princípio aqui para essa lição de aplicabilidade na vida da gente, pode ser aplicado isto: nós não podemos tirar os olhos da palavra. A palavra nos revigora, a palavra nos alimenta, ela nos renova. Então, em todo momento de desesperança, em todo momento de dificuldades, que a gente possa olhar para a palavra. Amém, pastor. Maravilha, glória a Rodrigo, Deus abençoe. É citado, então, a esperança e a alegria. O capítulo de número, se não me falha a memória, 20 de 2 Crônicas, o pastor Alan fez uma citação aqui, que a palavra é onde o nosso olhar está focado. Sim. E Josafá, no versículo 12, vai dizer assim, 2 Crônicas 20, 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás teu juízo contra eles? Aí Josafá vai dizer, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que fazer, porém
os nossos olhos estão colocados em Ti. Amém. Se nós não tirarmos em nenhum momento os olhos da palavra, os olhos de Cristo do objetivo, a vitória é certa. Agora, falamos de tristezas, alegria substituindo tristeza, esperança substituindo medo, mas você já bem citou, e já também o Rodrigo, sobre a questão de que nós estamos aqui e sofremos as frustrações, né? Sim. Então é muito bom a gente olhar aqui no terceiro subponto, vai falar da 1 Coríntios 13, né? o amor como dom supremo, o 13:13 fala, mas permanece a fé, a esperança e o amor, maior é o amor, mas a esperança é citada ali, e também trata nesse ponto sobre a alegria como um fruto, como parte do fruto do Espírito. Deixa eu melhor corrigir aqui, né? Não como um fruto, mas como parte do fruto, essa alegria. Agora, ter esperança, vocês já foram cirúrgicos, né? Ter esperança e alegria na nossa realidade hoje, nós temos materiais, nós temos aí a liberdade de viver em um país com uma laicidade tranquila, né? Agora, e esses discípulos, né? Eles estão agora falando, a nossa única esperança, a nossa única fonte de alegria se foi. Então, olhar para a ressurreição, que é base doutrinária para nós, pensar na ressurreição e defender essa doutrina, caro professor, é importante, você superintendente, você que tem isso como base de fé e conduta, independente de ser professor ou ser um superintendente, nós precisamos defender essa bandeira da ressurreição. Isso é importante, né? Sim, com certeza. E por último, né, a gente sempre fala por último, dá uma expressão assim que ficou pro final, né? Não é bem assim, né? Mas o terceiro subponto, vamos só avisar, né? O terceiro ponto, e a gente vai pensar junto aqui agora, porque a aparição de Jesus e convicção fortalecida, né? E vai tratar muito aqui do nosso amigo Tomé, né? O pastor Jefferson, em uma gravação aqui, o pastor Jefferson é um dos nossos diretores aqui da igreja, faz parte da diretoria, ele é jornalista, né? E ele bem citou naquele programa que se Tomé vivesse hoje, Tomé seria jornalista, né? Porque Tomé ele ia para a raiz do fato, base de fato, não tinha que ter argumentos, né, e tal. E a gente vai pensar muito nele. Vamos pensar junto, mas eu começo contigo, Rodrigo. Dúvidas dissipadas, fortalecimento da fé e fortalecimento da esperança. Então eu começo contigo. Então a gente pode observar muita gente, né, acaba, como diz, malhando Tomé, esse Tomé não teve fé e aquela coisa toda, Tem pessoas que até herdam o nome de Tomé hoje. O Tomé virou um termo pejorativo. Virou um termo pejorativo, exatamente. Mas é interessante a gente tentar se colocar no lugar ali dele também, né? Imagina, será que essa pessoa que está nos assistindo aí, será que todos, de fato, iriam acreditar sem ver, de fato, que realmente Jesus havia ressuscitado? Muitas pessoas acabariam que não. Fariam como Tomé, não, mas eu creio assim, não, eu preciso tocar, eu preciso ver, eu preciso... Não é? Então, são dúvidas ou questionamentos que, ao longo da caminhada, pode surgir na vida de um seguidor de Jesus. Só que é interessante observar que Tomé, Jesus se apresenta, podemos analisar ali em João 20:27, Jesus se apresenta a ele com as marcas da cruz, permite que ele toque, mas também o exorta. Não sejas incrédulo, mas crente. Então, a partir daquele momento, obviamente, Tomé ali, de fato, ele acreditou naquela história, naquele fato que Jesus havia ressuscitado, devido às evidências ali que ele tangivelmente foi lá, tocou, foi lá, observou, não é? E Jesus, ele dá ali aquela exortação, olha, não seja incrédulo, ou seja, tenha fé, seja crente. A fé verdadeira não depende da evidência visível, mas confia no testemunho das Escrituras e do Espírito. E aí Jesus vai dizer, bem-aventurados que não viram e creram, não é? Então, é importante nós entendermos que muitas coisas nós não vamos ter ali acesso, provas de tocar, mas isso não impossibilita a nossa fé de que através da palavra, através do testemunho da palavra do Senhor, que nós cremos que é a nossa única regra de fé e prática, nós não devemos crer, muito pelo contrário. Nós devemos acreditar, até porque o fato da ressurreição de Jesus, o fato da vida de Jesus, isso aí a história mesmo comprova que Jesus realmente existiu,
que realmente escritores aí como Flávio Josefo, que não era cristão, relata em uma das suas obras que Jesus de fato existiu. E então nós temos aí muitas evidências de que de fato o Senhor Jesus ressuscitou. Nós cremos isso porque a palavra de Deus ela nos mostra essa verdade, não é? Então nós devemos, como Jesus exortou ali Tomé, olha, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então tem sempre aquelas pessoas que elas precisam ver, elas precisam tocar, porque senão elas não acreditam. Então não é por aí que nós devemos caminhar, muito embora as dúvidas, questionamentos podem surgir na nossa vida, né? Mas nós devemos buscar na palavra a verdade, o que ela nos orienta para que possamos crer e assim seguir a nossa jornada de fé. Pastor Alan, você como psicólogo, podemos dizer que Tomé era, não em totalidade, mas era sinestésico, né? Que o sinestésico ele tem que pegar na mão, né? Ele tem que tocar, né? Ele tem que... não basta o digital, né? Ele tem que ter a revista física, né? Mais ou menos assim. Sei assim, você, porque assim, às vezes... não dá para generalizar. Não, né? e viver aquele contexto ali, imagina, cada um teve uma reação diferente. Pedro desanimou, disse, vou voltar a ser pescador. Ele morreu mesmo, fazer o quê? E outros o acompanharam. Os discípulos do caminho de Emaús estavam com Jesus andando do lado, metros a metros, e não abriram os olhos, e não, sei lá, enfim. Tomé, ele viveu essa experiência dele, de dizer, olha, gente, ele ficou tão frustrado que ele chegou a expressar isso. E eu acho bonita a sinceridade dele. Olha, eu acredito quando eu ver. Sim. Porque muitas vezes, tem muitas pessoas que só vivem no oba-oba. Não, se a multidão vai, eu vou... Não viu nada, não viu ninguém, não sabe de nada. Mas ele é sincero, não, eu preciso ver. E como Cristo, isso tudo serve de lições para nós, e como a palavra de Deus, e como a obra de Deus, ela é tão verídica, evidente e verdadeira, que independente de quem crê ou não crê, ela é, e Cristo é. Então, ele precisava ter esse, assim como os outros foram consolados, assim como os outros foram alcançados para ter uma renovação de sua esperança e sua alegria, só que a experiência pessoal da vida de Tomé passaria por esse ato diferente dos outros. Eu quero ver, eu quero tocar. Ele morreu, eu vi ele morrer, eu vi sepultando ele. Vocês estão dizendo, mas eu não vi. Tudo bem, era para ele ter crido, porque os outros já haviam visto antes. Mas ele teve a oportunidade, não, eu quero tocar. Quando eu tocar, mas é interessante observar que não só ele teve a sua fé restaurada, porque Cristo, ele dá essa oportunidade a ele, como muitos outros. Agora, é muito bonito isso também que Cristo fala, olha, tu és bem-aventurado, porque tu viste e creu. Porém, mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E isto aqui alcançou a gente, a igreja hoje, porque a gente não viu ele como os discípulos viram. Paulo mesmo, Paulo não é contemporâneo de Cristo, mas Paulo foi alcançado pela glória de Cristo. E mesmo que duvidava, que não acreditava, e tantos outros nomes da história, generais, imperadores romanos, pessoas da história que em tempos outros nem acreditava no Deus, mas Deus ele ainda continua aparecendo para pessoas nos dias de hoje, de várias sortes, de várias maneiras, para promover e dar a oportunidade que essa pessoa possa crer. E hoje a igreja comemora, por sinal, 114 anos, 114. A Assembleia de Deus no Brasil. Um dia chegou uns missionários pregando esse mesmo evangelho da cruz, falando do amor desse Cristo. E hoje nós somos milhões nessa nação, nessa pátria, porque nós não vimos, mas nós cremos nesse Jesus que morreu e ressuscitou e que um dia vai vir buscar a igreja. Então, que a gente possa entender e guardar isto. Tomé passou por uma fase, por um momento de tanta frustração, o que também para aplicar, isso também já aconteceu com muitas pessoas e acontece no tempo de hoje. Quantas pessoas que deixam de crer, que por conta disso ou daquilo abandonam a fé e não acredita mais, não quer mais saber de nada, por uma frustração que passou na vida, por uma perda que teve na vida. Porém, nós precisamos permanecer firmes e crendo no Senhor.
Então, Tomé, ele queria ter a sua própria experiência. Própria experiência, Minha pastor. própria experiência. Foi a dele. Eu acho que essa aplicação é muito válida, né? Porque a gente precisa disso, né? E é o que Deus, às vezes, quer da gente. Os bereanos fizeram isso com muita propriedade, né? Eles iam conferir para ver se realmente o que eles estavam falando conferia, né? Então, Tomé faz isso. Rodrigo, mais alguma colocação? Então nós podemos observar, pastor Valcir, pastor Alan, que a fé realmente ela não depende da evidência, né? Então, por mais que Tomé ali ele teve essa questão, mas como o pastor Alan muito bem disse, nós dificilmente poderíamos ali entender o que estava acontecendo, se passava na cabeça dele, né? Então, realmente naquele momento ele demonstrou essa atitude que ele necessitava tocar, necessitava ver, porque era a reação dele, assim como os demais reagiram de formas distintas, ele também precisava dessa prova. Posso contar só Sim, só para favor. evidenciar? Meu pai ele foi pastorear uma cidade muito distante da capital e era uma cidade de muita dificuldade do evangelho. E ele pregava naquelas cornetas de antigamente, isso tem muitos anos. E um dia ele pregando na feira pública, ele dizia na mensagem: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, um dia voltará para levar o seu povo para o céu. E um desses dias que ele estava pregando, era um dia de sábado, quando ele voltou, que descarregou o caixinha de som, a corneta, tirou o microfone, organizou tudo, bateu palma uma família. E está lá o senhor com a esposa, com os filhos, e a mulher com uma barriga bastante grande. E já fazia anos que eles lutavam com aquela situação, e médicos, várias sortes de lugares que eles foram, não dava jeito. E aquele homem disse assim para o pastor Oscar, abre aspas, o senhor disse na feira que o Jesus da igreja, ele cura. Se esse Jesus que o Senhor pregou curar minha esposa, eu vou crer nele. E eu e minha família vai servir ao Senhor. O pastor Oscar prontamente chamou todos os meninos e disse: não, meu Jesus cura, Senhor. Vamos orar por sua esposa. Orou por ela, ungiu ela. E passou-se uns 3, 4 meses depois. E ele continuou fazendo culto na feira pública. Um certo domingo, chegou 2 carros vindo do sítio, aqueles carros tipo D20 com carroceria cheia de gente. E lá vem aquele povo e bate palma na frente da igreja. E aquele homem com um vidro bem grande assim, tinha um mioma dentro, no álcool, que uma certa noite aquela mulher expeliu tudo aquilo, e ele pegou, guardou no álcool para conservar, para levar para a medicina também, para fazer biópsia, essas coisas. Mas ele foi na igreja, chamou o pastor e disse: eu agora creio no Jesus que o Senhor prega. Meu Deus, coisa E linda. aquela família toda até hoje serve a Jesus nesse interior. Eu Glória fui a pregar Deus. lá depois de grande, e pregando, eu lembrei no meio da mensagem desse testemunho, a gente era muito pequeno, e quando eu menciono um presbítero, membro daquela família, Olha só. levantou a mão e disse: eu sou dessa família. Olha, Glória a Jesus. glória a Deus. Amém. Esse evangelho, esse Cristo, né? Ressuscitado, vivo, que nós servimos, que faz essas coisas, né? Pastor Alan, Deus abençoe, obrigado Amém, pastor. por ter contribuído hoje na aula e durante o trimestre também. Presbítero Rodrigues, Amém. uma vez mais, gratidão, Amém, Deus pastor. abençoe. Amém. Muito obrigado. Nós chegamos à conclusão, não somente da lição, bem como do trimestre. E na conclusão, eu quero reportar a primeira lição. Na primeira lição, no ponto 1, subponto 2, lá falava do propósito do Evangelho de João. E citava João 20:31. Quando ele diz assim, né? Olha lá. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. O nosso desejo, caro amigo, irmão, professor, superintendente, você que é inscrito, que nos acompanha, que está chegando, é que essas lições possam produzir isso no seu coração. Essa fé, essa esperança, essa alegria, e que você creia que Jesus é o Filho de Deus. E crendo conforme João escreve, vocês tenham vida no nome de Jesus. Eu deixo um convite aqui, próxima lição, nós já estaremos entrando em um novo trimestre,
Agradecidos ao Elenay Cabral, né? O pastor Elenay Cabral comentou isso com muita galhardia. Mas agora nós vamos entrar em uma série de estudos, dando sequência, né? Atos dos Apóstolos, o tema vai ser a Igreja em Jerusalém. José Gonçalves é o comentarista. E a primeira lição, ela está bem aqui, se eu não me engano, é a igreja que nasceu no Pentecostes, né? Olha que lição maravilhosa. Depois nós vamos postar aí no canal também o sumário da lição e tudo mais para vocês poderem acompanhar. Deus abençoe a sua vida. Fica aí o convite para acessar o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJT, as plataformas digitais, também a TV Mão Amiga, canal 524 da Net Claro, no aplicativo TV Mão Amiga, você pode ter na palma da sua mão e estar sempre aí acompanhando os nossos cultos ao vivo, as programações da igreja e também outras programações de qualidade para edificar você e a sua família. Pastor Alan, me despeça em oração. Amado Deus, eu quero te louvar e te agradecer por mais essa oportunidade. Louvamos ao Senhor pela vida, agradecemos por mais esse trimestre que o Senhor nos deu, a oportunidade de conhecer a Tua Palavra mais profundamente, meu Deus, no Evangelho de João. Continua abençoando a cada professor, a cada aluno, a cada irmão, a cada família que acessa, Senhor, as redes sociais e é, meu Deus, alcançada com esses ensinamentos. Continua abençoando o nosso pastor presidente. Abençoa, meu Deus, o canal, a TV Mão Amiga, que tem entrado em tantos lares. Nós te louvamos pela equipe de professores, pela nossa coordenação de ensino. Fica conosco, como o Senhor sempre esteve. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo pela manhã tem EBD. Venha com sua família e vamos juntos aprender a palavra de Deus.